a chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz da liberdade irão cantar. E aí, galerinha do meu canal, estamos aqui hoje para debater um assunto muito interessante, sobretudo nesse contexto em que o cristianismo vive grandes tensões, muitas interpretações hermenêuticas, formas de ver a realidade, entender o futuro, a vida eterna e muito mais. Esse assunto é o reino de Deus. Glória a Deus, eu estou restaurada, estou abençoada. E aí, para a gente começar, a gente tem que pensar um pouquinho qual é a nossa compreensão do que seria o reino de Deus. Não é aquele castelo que nós podemos imaginar, aquela coisa grande, onde está no trono o rei majestoso, como se fosse quase o trono de ferro de Game of Thrones. Ou então, aquelas coisas medievais que muitas vezes na nossa cabeça. O reino de Deus é muito mais do que isso. Ou aquela imagem de Jesus sentado no trono com o cetro régio, a coroa de ouro, parte muitas vezes dos nossos critérios humanos para entender a grandeza da salvação, ou então o plano de Deus em construir o seu reinado. Tu és o rei dos reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, tua glória, tua lei. Mas é importante também a gente considerar que esse imaginário do reino de Deus já era presente na vida dos judeus, não talvez com esse nome, mas eles esperavam que o Messias que viesse para restaurar Israel e restabelecer a ordem no povo, restabelecer a ordem, sobretudo tirar o povo da dominação e a opressão de povos estrangeiros, fosse de fato um rei que viesse para assumir a soberania e instaurar o seu domínio, mais um domínio que viesse de fato para libertar o povo, como eu disse no início, da opressão dos povos estrangeiros. Quando o Messias vier, Roma não será nada! Então, a compreensão do senhorio de Deus ou da manifestação do seu reinado já existia de certa forma na vida do povo de Israel, sobretudo porque os próprios reis, eles seriam aqueles considerados enviados por Deus. Então, de alguma forma, Deus já manifestava o seu reinado na vida do povo. Contudo, já fazia algum tempo, e se nós formos acompanhar a história do povo de Israel, que eles sofriam muito, como eu disse também anteriormente, pela dominação de povos estrangeiros. Tanto o Egito com o trabalho forçado, depois o exílio da Síria, depois com a Babilônia. Então é um povo muito sofrido, é um povo que esperava pela sua liberdade, né? Almejava esse desejo de ser livre, de voltar a ser um povo autônomo, não mais dependente nem subserviente de outros povos. E aí é isso que aparece o Filho de Deus, Jesus, como sendo o Messias enviado. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria esse reino, porque ele foi praticamente a centralidade, né, a essência da mensagem e do ministério de Jesus, quando ele, depois dos seus 30 anos, assume a vida pública dentro de Israel. Mas antes da gente continuar com o nosso tema de hoje, gostaria de mandar um abraço para os meus colegas da turma do terceiro período da teologia, meus amigos seminaristas também, Hilma, secretária da paróquia de Caraúbas, Sandileuza, coordenadora de catequese, nossa amiga Mércia, o Marcos lá de Russas, Erivan de Campo Grande, Emílio, todos os outros da faculdade de teologia. E também quero aproveitar este momento para dizer o seguinte: se você procura, neste período de quarentena, um lugar para comer uma comida saborosa, deliciosa e na sua casa, procura a Marmitaria Gosto Popular da nossa querida irmã Ana. Liga lá para ela, entre em contato e o reizinho, esposo dela, vai deixar na sua casa uma comida saborosa, diversa, só na Marmitaria Gosto Popular. 2 horas depois... A vinda de Jesus, ela traz uma esperança para o povo. E dentro da sua mensagem, dentro da sua prática pastoral e eu diria ministerial, e ele busca, sobretudo, conscientizar as pessoas de que a proximidade com Deus, ela não mais vai estar presa às estruturas religiosas de sua época, mas em Jesus, Deus se aproxima da humanidade, Deus se faz próximo do povo, Deus vem habitar, vem armar a sua tenda no meio do povo. Por isso, interessante, inclusive,
aquela passagem no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando se narra o processo ali da crucifixão, e fala que o véu do templo se rasga. Então, imaginar o véu do templo se rasgando, aquele véu que separava a humanidade do divino, agora não existe mais. Não existe mais véu, não existe mais barreira. E em Jesus, na pessoa de Jesus, o reino de Deus começa a acontecer. A plenitude de Deus começa a se realizar no meio do povo. E por isso, ao enviar o seu Filho, na pessoa de Jesus, se manifestam sinais, obras e ensinamentos para mostrar ao povo que o reino de Deus já está perto, vamos dizer assim, porque ele ainda vai acontecer em sua plenitude, mas ele já germina. As suas sementes já são plantadas. O reino de Deus já começa a acontecer no meio do povo. E isso é muito grande para o povo de Israel, porque demonstra a esperança diante do sofrimento, a esperança diante da opressão, a esperança diante das muitas vezes em que o povo de Israel foi subjugado aos povos estrangeiros. Então, olha só, quando Jesus busca mostrar esse reino, ele busca apresentar de forma muito concreta para o povo de Israel. E aí ele vai utilizar, vamos dizer assim, dois recursos. Vamos supor, vamos chamar assim como recursos: as parábolas e os sinais. As parábolas são ensinamentos, é um método pedagógico, um recurso pedagógico de Jesus para ensinar por meio da oralidade. E claro, as parábolas que nós temos hoje, elas estão escritas dentro do Evangelho, e vamos considerar que os escritores, os evangelistas, por mais que eles transmitam nos seus escritos a perspectiva catequética e a experiência que o ressuscitado gera na vida da comunidade de cada evangelista, mas acredito que os evangelistas buscaram de forma muito segura e de forma muito respeitosa conservar alguns dos ensinamentos que Jesus tinha deixado e tenha passado por meio da oralidade até chegar alguém que escrevesse, por mais que ali naquele escrito carregasse a experiência do ressuscitado daquela comunidade e fosse repassado de forma muito catequética. Eu não sou mentiroso, eu conto causos, não conto mentiras. Contar causos é um costume dos aventureiros. Então as parábolas, elas são mensagens de Jesus, partindo de um pressuposto pedagógico, porque ele buscava criar nas pessoas uma dúvida, criar nas pessoas uma curiosidade, criar nas pessoas algum impacto sobre como o reino de Deus se manifestava naquelas palavras, e que não eram palavras estranhas. Quando Jesus se usa da semente de mostarda, quando Jesus se usa do pastor do rebanho, quando Jesus se usa da mulher que perde os dracmas de ouro, quando Jesus se usa do filho, do pai e os dois filhos, o pai amoroso e os dois filhos, ele se apropria de exemplos da realidade daquele povo, da realidade pastoril, da realidade da agricultura, da própria realidade familiar, para estabelecer, para mostrar como Deus agora vem renovar a sua aliança, e eu diria, edificar uma aliança eterna com o seu povo. Uma aliança de amor, uma aliança constante de presença, uma aliança de proximidade, uma aliança familiar com o povo de Israel e, consequentemente, com toda a humanidade. Então, as palavras interessantes, elas mostram um pouquinho dessa proximidade, eu diria, porque ela utiliza de uma linguagem popular. E também, ao mesmo tempo, ela deixa aquela interrogação. Por isso que eu digo que é um recurso pedagógico e conduz os discípulos a seguir Jesus. Olha só, por exemplo, se você tem 100 ovelhas e você perde uma, por que você vai deixar as 99 ao alento para ir atrás daquela que se perdeu? Isso é ilógico. As pessoas hoje, com certeza, permaneceriam com suas 99 e tentariam cuidar desse rebanho que ainda está. Mas o pastor que é Deus, na concepção do seu reinado, desse reinado de amor que Cristo veio para instaurar, para germinar no coração do povo, é capaz de ir buscar uma só que se perdeu, mesmo tendo um grande rebanho. Da mesma forma, o pai que tem o seu filho quase que revoltado, saindo de casa pedindo a sua herança, mas aquele pai, quando o filho sai de casa, vamos dizer que ele se desliga totalmente da família, Os pais naquela época praticamente esqueciam uma atitude de desprezo como essa, mas o pai retratado por Jesus é aquele pai que recebe o seu filho em casa novamente, que faz uma festa, que não quer escutar nenhuma palavra, mas que abraça o seu filho com todo carinho, porque sentia a falta desse seu filho. Então Jesus vem inaugurar uma mudança de mentalidade, para que o reino de Deus pudesse acontecer no meio do povo. Não era
suficiente que o Império Romano, ou a Babilônia, ou a Assíria deixasse de subjugar aquela realidade. Mas para que o reino de Deus de fato pudesse acontecer no meio do povo, era necessário uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma nova vida naquelas pessoas, para que elas pudessem compreender melhor a relação desse Deus próximo, a relação desse Deus amor, a relação desse Deus que espera algo melhor de nós, sobretudo a relação de um Deus que não está preso às estruturas políticas e religiosas daquela época. Todos vocês, pessoal! Jacó voltou! Tragam minha melhor túnica e vistam em meu filho. Ponham um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E tragam um bezerro cevado, e matem, e assem, e vamos comer e festejar. 3 horas depois. Um outro recurso, eu diria, um recurso, mas ao mesmo tempo é uma atitude, e de forma muito significativa na vida do povo, são os sinais, que também podem ser compreendidos, alguns deles, como sendo milagres. Sinais tais quais a ressurreição de alguém que já morreu, a cura dos cegos de nascença, a cura dos leprosos, a cura da mulher hemorroísa, a multiplicação dos pães. Que sejam abençoados, Senhor. Pão da vida eu comi, a fome acabou. Pão doce é, pão do céu. Venham. Eu encherei seus cestos e vocês alimentarão as pessoas. Pão da vida eu comi, a fome acabou. Três horas depois. E tantos outros sinais que Jesus realiza, ele busca com esses preciosos sinais, com essas preciosas manifestações, revelar no povo que Deus está perto, que Deus não abandonou, que mesmo diante da aflição, do sofrimento, da exploração que eles sofriam, não apenas do Império Romano, mas da religião judaica que estava muito presa à lei como fim em si. Então Jesus vem para manifestar a esperança a esse povo, e os sinais são fonte inesgotável dessa presença constante desse Deus que é amor, desse Deus que não lhe deixa na cegueira porque você está à margem da sociedade, desse Deus que não lhe deixa como leproso porque você vai ser sempre um excluído e mal visto pelas outras pessoas, desse Deus que não lhe deixa com fome, mas é capaz de partilhar e dividir o pouco que tem para saciar a fome de uma multidão. Então Jesus, por meio dos seus sinais, ele busca inaugurar, ele busca manifestar essa presença constante. Esse reino já começa aqui, pessoal. Esse reino já começa a se manifestar no meio de nós. Esse reino já é presença no coração de cada um de nós. E eu diria, nós somos responsáveis pela manifestação desse reino. Nós somos responsáveis por germinar, por nosso batismo, por fazer como Maria, que gerou o Filho de Deus no seu ventre, gerar também e formar Cristo em nós, Cristo para o mundo, e fazendo isso, repetindo os seus sinais, deixando que essa proximidade de Deus, que essa relação do Deus amoroso possa acontecer no meio de nós, nós conseguiremos de fato fazer com que esse reino de Deus, embora não na sua plenitude, mas ele possa acontecer no coração de cada um de nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Que de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós.
partindo do Evangelho, partindo dos relatos evangélicos, chegando também à teologia de Paulo, por mais que exista ali nos primeiros séculos a compreensão dessa escatologia ou do fim dos tempos, ou da edificação plena desse reino que vai ser no futuro, ou que ainda vai acontecer, mas é importante a gente ter essa consciência de que em Jesus o reino de Deus já acontece. Em Jesus, os germes, as sementes já são plantadas e cabe ao povo se abrir a essa nova forma de compreender o divino, se abrir a essa nova forma de entender a relação com Deus, se abrir a esta nova forma de manifestar o amor, a presença, a constância desse Deus que em Jesus veio para abraçar a nossa humanidade, veio para se fazer próximo de nós. Por isso, não pensemos mais um reino distante, não pensemos mais um Deus distante, porque esse Deus não existe mais. Esse Deus já foi esquecido. Em Jesus, esse Deus que foi sustentado muito tempo pela lei, e a lei em si, além como fim em si, ele encontra a sua ruptura na pessoa de Jesus. Em Jesus, o véu do templo se rasga. Em Jesus, os nossos corações se abrem. Em Jesus, as nossas vidas se transformam. As nossas mentalidades se tornam novas. O nosso caminhar, ele começa a criar efervescência. As nossas mãos se abrem para o serviço. Os nossos pés querem sempre buscar mais, seguir o caminho dele e, sobretudo, fazer esse reino de Deus acontecer, a começar aqui no meio de nós, para que um dia nós cheguemos à plenitude desse reino na comunhão com Deus, seja ele vindo até nós, seja nós indo até ele, mas de alguma forma esse reino já começa a acontecer no meio de nós.